Como posso me tornar um cristão verdadeiro, um seguidor de Cristo, do Senhor Yehoshua, o seu nome no hebraico? A questão é que, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos, ser cristão nos dias de hoje é um pouco complicado, por causa das grandes oportunidades que o mundo nos dá. O caminho para o céu é estreito. Há muitas estradas que nos afastam do caminho que conduz à cidade celestial. O caminho para o céu, ele é cheio de abrolhos, dificuldades, pedregulhos, o sol é escaldante. Muitas das vezes para o cristão dá vontade de largar tudo, jogar tudo para o alto e desistir do caminho, porque a dificuldade é muito grande que o cristão enfrenta. E às vezes ele encontra uma estrada que aparentemente conduz até o caminho que dá à cidade celestial, aos portões da cidade celestial. Mas há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final é perdição. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Persevere até o fim. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 24, quando ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser cristão não significa ser uma pessoa presa a uma religião, mas ser cristão significa o seguidor de Cristo, o Senhor Yehoshua, Jesus. Esse é o nosso mestre e esse é o nosso objetivo: seguir a Ele e imitá-lo em tudo o que Ele fez. Essa é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: como posso me tornar um cristão? O primeiro passo para se tornar um cristão é entender o que o termo cristão significa. A origem do termo cristão foi na cidade de Antioquia no primeiro século depois de Cristo. Veja Atos capítulo 11, versículo 26. É possível que, de primeira, o termo cristão era para ter sido uma ofensa. A palavra significa essencialmente pequeno Cristo. No entanto, ao passar dos séculos, os crentes em Jesus adotaram o termo cristão e passaram a usá-lo para se identificarem como seguidores de Jesus Cristo. Uma definição simples de um cristão é alguém que segue a Jesus Cristo. Por que deveria me tornar um cristão? Jesus Cristo declarou que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Então aparece a seguinte pergunta: por que precisamos ser resgatados? A ideia de um resgate é um pagamento que precisa ser feito em troca da libertação de uma pessoa. A ideia de um resgate é usada mais frequentemente em ocasiões de sequestro, quando alguém é sequestrado e feito prisioneiro até que o resgate seja pago por sua libertação. Jesus pagou nosso resgate para nos livrar da escravidão. Escravidão de quê? Escravidão do pecado e suas consequências. Morte física seguida de separação eterna de Deus. Por que Jesus precisava pagar por esse resgate? Porque somos todos contagiados pelo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. E, portanto, merecemos o julgamento de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Como Jesus pagou esse resgate? Por morrer na cruz, para pagar pela penalidade dos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Como é que a morte de Jesus podia ser suficiente para pagar os nossos pecados? Jesus era Deus em forma humana. Deus veio à terra para se tornar um de nós, para que ele pudesse se identificar conosco e morrer por nossos pecados. João capítulo 1, versículos 1 e 14. Como Deus, a morte de Jesus foi de valor infinito, suficiente para pagar pelos pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. A ressurreição de Jesus, depois de sua morte, demonstrou que sua morte foi o sacrifício suficiente, que ele realmente tinha conquistado o pecado e a morte. Como posso me tornar um cristão? Essa é a melhor parte. Por causa do seu amor por nós, Deus fez com que tornar-se um cristão fosse excessivamente simples. Tudo o que você precisa fazer é receber Jesus como seu Salvador, aceitando completamente sua morte como sacrifício suficiente por seus pecados. João 3,16.
confiando nele e só nele, completamente como seu Salvador. João capítulo 14, versículo 6, Atos capítulo 4, versículo 12. Tornar-se um cristão não é seguir rituais, ir à igreja ou fazer certas coisas ao invés de outras. Tornar-se um cristão é só ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, através da fé, é o que faz de uma pessoa um cristão. Você está pronto para se tornar um cristão? Se você está pronto para tornar-se um cristão, tudo o que você precisa fazer é acreditar. Você compreende e acredita que você tem pecado e merece o julgamento de Deus? Você compreende e acredita que Jesus carregou sobre si a punição que pertencia a você, morrendo no seu lugar? Você compreende e acredita que sua morte foi suficiente para pagar pelos seus pecados? Se as respostas para essas 3 perguntas forem sim, então simplesmente coloque sua confiança em Jesus como seu Salvador. Receba Ele através da fé, confiando nele completamente. Isso é tudo o que é necessário para se tornar um cristão.